galera, graça e paz. Nós estamos aqui no Papo Edificante e hoje com a visita, um irmão que veio direto de São Paulo, Vinícius Satiro, está aqui conosco. Irmão, seja bem-vindo, né, para essa conversa edificante. E assim, Vinícius, tem uma coisa muito legal, que ter você aqui na nossa comunidade esse final de semana. Nós estamos tendo um encontro com Deus aqui dos homens da comunidade e tem sido transformador esse tempo de qualidade. E por que eu te chamei, te fiz esse convite assim, às pressas? Porque foi edificante tudo que você ministrou nesse final de semana no nosso coração. Amém. E acho que a gente tem que lançar essa semente na internet, ao mundo, às pessoas. E eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco da sua vida, dessa sua caminhada na Casa Sal. Fica à vontade, seja bem-vindo. Amém. Graça e paz, meus irmãos, Vitor, pastor Luciano, essa comunidade que eu já aprendi a amar, a gostar. Digo que é desafiador esse momento, porque uma coisa é você estar do outro lado da mesa, fazendo as perguntas, as indagações, levando o convidado a pensar, e agora estar desse lado é maravilhoso. E não tenha medo dessa coisa que você disse, às pressas, né? As melhores conversas acontecem assim no informal, às pressas. E, bom, sou pastor da Casa Sal, uma congregação que completou um ano, né? Nós assumimos um compromisso lá em Hermelino Matarazzo, e digo um compromisso de fundar um ministério no meio de tantos ministérios. Porque, por exemplo, a rua que eu moro, desde ali da Ponte Rasa, e aí falando ruas ali próximo, a outra parte ali da onde eu moro, chamado Jardim Verônia, o que mais tem são ministérios. Sim. Então, quando nós pensamos em montar a igreja, nós começamos a procurar lugares, por exemplo, um salão. Porque quando a gente fala de igreja, a gente sempre imagina onde montar a igreja, qual o melhor lugar. Nossa cabeça via sempre o salão. Começamos a pesquisar, porque é engraçado isso, né? A gente esquece que nós já somos igreja. Sim. E a gente quer atrelar a igreja a um espaço. E esse é o problema, a gente já estava sendo igreja há muito tempo. Do nosso convívio com a igreja de Itaquaquecetuba, Sim. dos cultos que a gente começou a fazer em casa, sem som, sem esse aparato que a gente acha que é necessário ter, e realmente é necessário, mas não é o essencial. Aí fomos procurar lugar. O Mauro, que também é pastor da Casa Sal, ele trabalha com imóveis, tudo, começou a pesquisar, a gente não encontrava. Só que dentro do nosso coração tinha uma coisa da casa, né? E o Mauro falou assim, Vinícius, Deus está me levando para uma direção, e o que você acha de a gente montar a igreja numa casa? Eu falei, vamos nessa. Nossa, foi muito fantástico isso, né, cara? O Mauro me levou para conhecer a casa, e aí ele parou o carro do lado de um sobrado imenso. Quando eu olhei a casa, Vitor, eu falei, estouramos, top. Aí ele falou, não, Vinícius, a casa é do outro lado. A casa toda deteriorada, a casa caindo, literalmente a casa caindo. Entramos lá na casa, limpamos a casa, e derruba a parede. E pensa, projeta ali. Só que aí é louco, porque nós somos uma era que a gente fala assim, Deus vai realizar os sonhos, mas a gente não quer passar o processo da realização do sonho. E hoje eu entendo que Deus nos mandando para aquela casa, e a gente indo lá lavar, virar pedreiro, virar eletricista, virar pintor, e ali a comunhão acontecendo. Então é muito louco, porque hoje a gente lá, quando passa no telão, o culto começa em 5 minutos. Sim. Sabe? Vai acabando ali os segundos. E aí, hoje eu percebo que o culto já estava acontecendo quando os irmãos se abraçaram e falaram, vamos fazer esse projeto acontecer no meio de um bairro que é cheio de igreja. E aí vem um compromisso. Porque eu acho que no começo do anúncio, tem a nossa expectativa, a nossa vaidade. Nós vamos fundar uma igreja. Sim. Mas para quê? Para ser mais uma? Não, Deus não quer mais um, Deus quer um propósito, Deus quer revelar algo. Eu acho que essa é a grande parada. E tem um detalhe que quando eu estive lá, eu acho que a primeira experiência que eu tenho, porque não é comum, pelo menos aqui na cidade de Presidente Prudente, não existe uma igreja numa casa.
numa estrutura casa. Existem células, né, discipulados que acontecem na casa, mas uma casa mesmo, que você entra e vê o formato lá e lá é uma igreja, a primeira experiência que eu tive com vocês lá foi o aspecto família. Porque casa, família, e eu vi o quão família vocês se tornaram quando quebraram esse paradigma de ser uma igreja num prédio. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque tá todo mundo muito perto e aí isso é saudável, mas também é perigoso, né, Vini? Tipo, você ter que cuidar mais, se atentar. E como tem sido essa experiência de família, de casa, sal, quando o problema do outro é seu problema também, e pastorear isso, porque ser pastor de 30, 50, 100, cara, com certeza vocês podem chegar a isso, mas eu acho que hoje, o tempo que nós estamos vivendo, ser esse pastor de eu sei quais são os problemas de cada um que aqui está, aonde está o desafio nisso? Eu acho que eu vou responder a pergunta, mas entrando num problema nosso como igreja, acho que como ser humano, tira até o dado teológico, religioso, o nosso problema às vezes é negar a realidade. Sim. Tudo que você falou até agora, casa sal, família, isso é lindo. E isso nós fomos criados para uma casa, nós fomos criados para uma família, isso é lindo, são palavras que harmonizam bem. Só que o fato delas darem certo não quer dizer que vai ter dificuldade. Torna a dizer, vivência de casa, de família, com membros da igreja, nós já éramos igreja, a gente frequentava Itacoaxetuba, pastor Milton do Eterno. Sim. Mas, meu irmão, quando você começa a conviver, quando você vê que tem um camarada que quer usar o banheiro, mas ele não quer tirar o saco do lixo do banheiro. É muito bonito falar família, tudo, mas saiba que, eu falo lá na igreja, é esmeril encontrando um ferro que às vezes tem um monte de aresta. O esmeril, quando encontra o ferro, dá faísca, irmão. Mas a única forma de estar polido na relação. É a relação. Então, às vezes, eu acho que a gente perde muito fantasiando coisa, negando o real. Não, o real da família é isso, camarada. Aturar a cara feia, aturar o camarada que no dia não está bem. E lá percebo isso muito, correlacionado ao que você pregou aqui na nossa comunidade, que é trazer esse senso de pertencimento ao lugar, né? Sim. Porque essa resenha de pegar o saco de lixo é isso. Cara, você está usando o banheiro que é seu. É seu. Você não está vindo aqui usurpar do espaço. Você veio aqui para pertencer ao lugar que é seu, que você vai... E eu acho que isso é fantástico, porque... Mas isso é uma parada de evoluído, né? Porque a gente não chegou ainda nessa mentalidade do tô indo para doar. E era disso que eu queria falar. Como que você pensa a igreja nesse aspecto de tentar... Porque às vezes a gente está tentando fazer todo mundo pensar assim, e eu e você falando aqui... É simples, parece, né? Pô, verdade, agora eu vou falar para as pessoas que elas vão chegar na igreja e esse banco é seu. Não cola o chiclete aí. Quer ver uma coisa? Ontem, nós estávamos lá na casa do pastor Luciano, toda aquela resenha, e eu louvo a Deus ter conhecido o Ministério Sal da Terra, porque eu nunca passei por isso. O meu antigo ministério era um ministério também, assim, pentecostal, toda aquela coisa, mas essa coisa de pastores sentar para conversar, não tinha isso não. Que louco. É lindo falar teoria, mas a vivência não era essa não, a vivência não tinha isso. Pastores vão se encontrar para orar. Ué, mas peraí, não tem, sabe? E aí tem algo que me chamou a atenção. Quando foi dando horário de vir para cá, eu sou ligado assim 220, então já me arrumei, tomei banho. Aí todo mundo se arrumou e todo mundo sentou no sofá e continuou conversando. Eu falei, mas peraí, ninguém vai lá abrir a igreja? Aí eu falei assim, mas pastor, não, os irmãos já vão lá abrir. Essa coisa, tipo assim, descansa, irmão. Tem alguém fazendo isso, o outro vai fazer aquilo, o outro vai fazer aquilo, e no final vai acontecer. Eu estou ainda no período de chegar para abrir a igreja. Sim. Mas eu concordo também que esse abrir a igreja também tem uma coisa minha de controle, sabe? Exatamente. E o quanto a gente acha que se eu não estiver lá, a coisa não vai acontecer.
Então, primeira coisa, entrar para a comunhão é saber que você vai ter que abrir mão de algumas coisas aí, e elas vão acontecer, e já estavam acontecendo antes da gente. Olha o que você trouxe para nós. Você trouxe uma autocrítica, né? Uhum. Caramba, eu fiquei preocupado porque eu vou lá abrir a igreja e vocês estão sentados aqui. Como que vocês estão aqui batendo papo, sendo que tem que abrir a igreja? O que está acontecendo no meu mundo que não está com... Não tá... O pastor não está lá para abrir a igreja? Esse mundo não está batendo. E eu acho que essa é a realidade que a nossa conversa aprofunda mais agora. Que é isso que você disse. É Jesus entrando na casa de Zaqueu e dizendo para ele assim, ó, eu vou entrar na sua casa. Me convém estar na tua casa. E aí essa expressão onde Jesus se autoconvida, é como se a gente estivesse falando assim, ô Jesus, espera aí, eu quero chamar as pessoas para a igreja, eu quero fazer o papel evangelístico, eu quero cuidar, eu quero fazer, eu quero pôr a mão na massa. E aí Jesus está falando, não, Vitor, essa área agora não vai ser sua, Vinícius, essa área não vai ser sua. E como você, como pastor hoje, com um ano, né, novo, um ano dirigindo a igreja, a Casa Sal, como você está lidando com isso? Como está sendo para você essa ideia de que Jesus está só te instrumentalizando para poder fazer as pessoas assumir a responsabilidade? Existe, torna a dizer, negação da realidade. Quando a gente quer o pastoreio, a gente quer algo que vai nos fazer bem. Igual você falou assim no começo, eu acho que o pastor... Como é que você falou que você acha que pastoreio é difícil? Eu olhando para essa realidade de que as pessoas não entendem o que eu estou falando, pastorear não é uma coisa mais que me atrai. Então, mas eu creio que tem duas fases do pastoreio. Tem a hora que você quer o pastoreio e o que você quer não é o pastoreio. Explica isso. Você quer o que você romantizou daquilo. E eu creio que quando é que você começa a ser um bom pastor? Quando você não quer. Mas você vai. Belo. Não é belo, não. É belo, porque fugiu do meu controle, né? Fugiu do teu controle. Ficou bonito agora. E aí você faz, porque talvez você estava fazendo ainda por você. Pelo que você ia tirar de troca daquilo, do que você ia extrair daquilo. E quando você não tem para dar, aí tem que estar lá. Aí se não for por amor, se não for pela graça, se não for porque ele está perto dos irmãos. Na maioria das vezes eu estou sendo pastoreado. Sim. Irmão. Até porque o que eu tinha no viés mais neopentecostal, que eu me converto, eu conheço a Cristo na Assembleia, e aí depois vou em outras denominações e tem eu pego uma época em 2009, 2010, depois eu tive um período afastado, mas eu pego uma época ali de adolescente, já para chegar nos meus 18 anos, que tinha muito aqueles pastores que saíam para pregar. Sim. E os caras eram tudo famosos, né? Aí você pegava Marcos Feliciano e tal. E aí eu falei, cara, eu quero ser esse tipo de pastor aí, ó. Entendeu? Mas o pastoreio não é só isso. Aí eu falei, é esse aí, ó. Você queria isso. Foi isso. Aí eu encontrei o Luciano. E eu falei, caramba, não vai dar certo. Por quê? Chocou duas realidades. Eu queria que você falasse se você teve essa experiência, para que as pessoas pudessem entender a profundidade do evangelho nas relações, Vinícius. Porque na hora que eu encontro o Luciano, ele me chama para relacionamento, de mestre e aluno. E aí esse relacionamento é o evangelho. E Jesus chama Zaqueu para quê? Não chamou ele para ir para os pés de Gamaliel, não chamou ele para, sei lá, aprender Torá. Jesus chama ele para uma relação. Eu quero saber quem você é. Vou te chamar pelo nome. Não vou te chamar pelo que dizem que você faz, mas vou te chamar pelo nome. Chama para relação. Agora... Fica à vontade. Eu creio que no final, Vitor, nós vamos ser frustrados em todas as áreas. Para a gente entender que só Jesus não... Para entender que Jesus é o suficiente. Vai ser necessário isso. Nossa, vai ser necessário o seu amigão do coração, ele te frustrar. Teus familiares te frustrar. Teu ministério te frustrar. Vai ser necessário o momento do Getsemane que você vai só pedir para os seus amigos ficarem um tempinho com você vigiando e você chegar a encontrar eles dormindo. Vai ser necessário.
é a gente tentar, de alguma forma mais simples, mais tranquila, de dizer para as pessoas: estejam prontos para o desapontamento. Sim. Mas evangelho não é sobre expectativa correspondida. Esse é o problema, a gente vai com expectativa e ele vai quebrando uma por uma. Uma por uma. Eu também, na minha cabeça, a pastoria era o quê? Pô, igreja cheia, meu nome no cartaz, muita pregação, muito isso. E não é isso. Não é isso. Porque, Vini, assim, e aí a gente vai transmitindo isso para as pessoas, mas aí agora eu quero atingir a galera que não assumiu o ministério, né? Não assumiu um departamento dentro da igreja, não assumiu algo que possa ser, vamos dizer, um cargo, mas que ela está entendendo a graça numa perspectiva profunda, de tipo assim, ó, como eu posso perguntar isso para você? Ser gracioso sem um ministério. Mas isso é independente. Isso, é isso que essa pessoa precisa entender. Ela que estava ouvindo o Papo Edificante hoje, ela precisa entender o seguinte: não importa se você é membro, se você é pastor, se você é líder. Você precisa ser atingido por essa graça. Sim. E aí você vai descobrindo na relação com Cristo o que você, a sua vocação... Isso são coisas totalmente diferentes, né? Eu posso hoje dizer para o Senhor: não quero mais pastorear? Verdade, não vou perder salvação por isso. Agora, talvez eu não vou corresponder ao propósito que Deus tinha na minha vida. E possa ser que eu diga que não quero ser pastor, vá fazer outra coisa, vá trabalhar, como disse hoje pela manhã o Ariovaldo Júnior. Aliás, melhor, eu vá exercer um ofício ao qual eu seja muito bem. Vá muito bem. Hoje eu não quero ser mais pastor. O meu sonho, estava falando para os músicos ali em cima, que meu sonho era ter um quarteto de jazz e estar hoje fora do país tocando. Esse era o meu sonho. Entendi. Poderia até ser muito bem sucedido nisso. É uma coisa que dá certo, não é uma coisa que, se eu fizesse outra coisa ia dar errado. Não é sobre isso. Tem muita coisa que é sobre aptidão, é sobre treino, desenvoltura. Sim. Só que aí tem uma coisa que o Paulo Júnior diz, que é assim: não tem coisa pior do que você ser bem sucedido naquilo que não é o seu propósito. Claro. Então talvez você vai ter muito dinheiro, mas o seu propósito ainda você não descobriu. Então, graça está disponível, está aberto para todos, mas aí tem algo maior, né? Para que o Senhor me chama? E esse chamado não está correlacionado ao título, mas é assim a vocação e o cumprimento de propósito. Vitor, porque assim, eu acho que esse é um grande problema. A gente vai falar de Jesus, mas a gente já apresenta um Jesus corporativo. Eu estou apresentando Jesus para ele, mas eu já estou visando o que ele vai ser para nós. Isso. Tá entendendo? A relação de interesse. Eu vou falar de Jesus para ele porque, ele é tecladista. Vai que ele vem e toca aqui na igreja. Estou precisando, estou com uma lacuna lá. Isso, e não é sobre lacuna. Porque ele pode ser um ótimo tecladista, mas se ele não entender que ele pode servir o reino como um tecladista, não vai adiantar nada, irmão. Sim. Nunca vai tocar para Deus. Isso faz muito sentido. Vai tocar para ele. Na minha vida faz sentido, porque quando eu conheço o Luciano, eu estava totalmente disfuncional, né? No que diz respeito ao reino. E se fosse para ele olhar para a minha vida e falar: cara, esse menino pode conversar no Papo Edificante com o Vinícius lá na frente, ele não tinha apostado ficha nenhuma. E eu posso ter certeza que o Luciano, quando te olhou, ele não olhou hoje o Vitor que está sentado num Papo Edificante. Não dava para ver esse menino. Dava para ver alguém que precisava de um Cristo. E é isso. E é isso. Alguém dependente da graça. É isso. É isso. Agora ficou profundo, porque a nossa conversa ela precisa sempre ser orientadora. Pela graça. Pela graça, porque a gente não está... É aquilo que eu falei, né? Você querer transformar as pessoas para que elas possam... Tem uma frase muito boa, cara, que diz assim, que quando a gente quer a transformação do outro, o interesse é nosso e o sacrifício é dele. Mas agora, quando a gente quer uma transformação genuína, o interesse é dele e o sacrifício é nosso.
Então é na medida que eu me entrego para que o Cristo seja formado nele, não para ele parar de dar trabalho, mas é para que ele possa servir agora aquilo que o reino precisa dele. Parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Sementes foram caindo em diversos campos, né, em diversos solos. Mas vamos voltar, o semeador saiu a semear. A nossa missão é essa. E essa volta, por que não acontece com a gente, Vini? O que quê? você acha essa volta que você fez? E o semeador, porque a gente tá, eu vou falar como evangelista, você fala e parece que não fala. Vamos falar, é porque a gente... Aí vai lá Paulo falar. Me foge a memória agora a ordem, mas Apolo plantou, o Paulo regou. Mas no final ele disse, ó, Deus é o crescimento. Não cabe a gente discernir o tempo do crescimento. A gente já está de olho no fruto, meu irmão. Sim. Só que a gente está em posse de uma semente. É meio aristotélico, né? A semente em potência, né? Não é apenas semente. Eu jogo a semente já olhando com os olhos da fé o que aquilo pode dar, mas a gente já joga semente já visando o fruto, porque tem que dar o fruto. E não é isso. Não desencana dessa. Você não é o Vitor que você é, até porque o dia que o Luciano te encontrou, sim, o dia que o Luciano te encontrou foi o ápice. Mas já tinha alguém te regando antes, mano. Sim, com toda certeza. Já tinha alguém que bateu a cabeça e falou assim, desisto dele. Isso. Tinha postado todas as fotos, sabe assim, a teologia dele, ele gastou todo em você. Falou, não, esse camarada não dá. Mas era alguém regando, era alguém jogando. Era como se você estivesse dizendo para nós, as pessoas elas já estão vindo prontas, elas estão só num processo de formação da sua pessoa, nessa relação, para que depois produza o fruto dela se tornar quem Deus chamou ela para ser. Pronto, eu acho que não. Mas elas estão vindo já... porque na questão do pronto é que elas já são semente. Assim, porque às vezes a gente está olhando como alguém como se a gente produzisse a semente, né? Não, a semente eu que vou produzir. Não, a semente é uma coisa já do eterno, né? Eterno já. Então a gente está lançando algo, e aí quem veio regar, ele não vai nem lembrar. Mas tanto o que rega como o que plantou, tinha que já estar abundante para aquilo, né? E quando você for frutificar, você não vai frutificar para você, camarada. Exatamente. Você não vai frutificar para você. É como se todo mundo puder... Como não? Como todos podem. O que iluminou a minha mente, essa fala sua, é como se todos se sentissem importantes no processo da transformação dele, dela. E Vini, tem uma coisa que me pega, e aí é uma pergunta pessoal. Sim. Não está muito correlacionado a essa resenha da semente, que o Espírito nos conduziu, mas... Vamos para o outro lado. É uma pergunta muito pessoal mesmo, e eu queria que você pudesse trazer essa iluminação, porque talvez quem está nos assistindo passou por isso. Eu vivo uma fase onde o evangelho é a priori da minha vida. E a priori no aspecto de servir. Como eu preciso me preparar para quando alguém achar que aquilo que eu estou fazendo, segundo o meu entendimento, está excedendo, está indo a mais, está sendo muito, que é cuidar de alguém, que é se importar com alguém, que é amar alguém. E eu tenho vivido muito isso. E aí eu estou também trazendo, às vezes até a minha esposa não consegue compreender isso. Né? E eu vou com cuidado porque ela vai assistir. E aí às vezes as nossas, vamos fazer assim, você me ajuda? Claro. As nossas esposas não vão entender muito e vão achar que vem pessoas usurpar da gente, abusar da graça. E eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso. É complicado essa coisa porque a gente também não pode tirar as nossas esposas do lugar a qual Deus as colocou. Se a gente pega mulher lá no hebraico, Ezer, né? Se não me engano, Ezer, aquela que acompanha, então aquela que nos direciona e aquela que em algum momento também nos protege. E eu creio que
deve ser doloroso para as nossas esposas, não só esposas, não, mas também filhos. Hoje você vê muitos homens de Deus que ganharam almas, sabe, em todas as áreas, pregando, escrevendo livro, toda aquela coisa, mas quando olha para dentro das suas casas, deixaram muitas pessoas feridas. A esposa, o filho. Porque muitos vão dizer assim, eu vi meu pai sendo misericordioso, eu vi meu pai abundando em graça, mas dentro da minha casa não era assim. E não porque eram homens ruins, não agrediram, não bateram, não traíram, mas quando eles precisavam desse referencial próximo da graça, dentro da casa, eu não encontrava, né? Então, eu não quero tirar as nossas esposas, os nossos filhos, que eu não tenho, mas imagino que passem por isso, tirá-los desse lugar de dor, desse lugar de que, eu estou vendo meu pai, eu estou vendo meu esposo sendo humilhado. O que pra gente é maravilhoso. Até que dói pra caramba. Sim, sim. Dói, né? Mas eu acho que ainda quem nos vê está nos olhando com um olhar de, vou tentar ajudar. Eu vou também proteger da minha forma. Sabe, o meu jeito de proteger é dizer, você está sendo bobo. Sim. Você está sendo trouxa. E a gente desse lado, tentando cumprir, tentando fazer acontecer. E às vezes não é nem tentar, não. Às vezes pra gente é genuíno, é normal. Que lindo, cara. Agora, equalizar isso, cara... É uma demanda. É uma demanda, mas é uma demanda que a gente não pode negligenciar. Não pode negligenciar. Eu acho que é bom também a gente ouvir um pouco, né? Ouvir o outro não nos descaracteriza. Né? Também dá pra gente bater a porta e falar, não, você não sabe o que você está dizendo. Sim. Né? Ouvir o outro não nos descaracteriza. Deve ser por isso que conversas como essa tá difícil de acontecer. As conversas de hoje virou debate. Sim. Eu já entro com o objetivo, Vitor, eu vou mudar a tua opinião. E aí ninguém muda ninguém e não constrói nada junto. Não há nenhum nível de transformação nisso. Agora, se eu olho pela via do amor, irmão, aquele que não conhece a graça, por que eu não vou olhar pela via do amor aquele que está tentando me proteger? Foi profundo. Agar enfiou os pés pelas mãos, né? Tinha promessa na vida de Abraão, mas Agar falou, deixa eu dar um jeitinho aqui de... acelerar esse negócio. Colérica. Porque ela era colérica. Vini, mas assim, a gente também não é todo esse doce de coco, não, tá, Vini? Fazendo essa reflexão de lá pra cá. Não, porque agora pra lá, o que você falou aí, não é todo esse doce de coco, não. Que as pessoas possam entender o quão esses minutos de conversa foi importante. A gente tem aproveitar as oportunidades. Você trouxe algo transformador para minha vida nesse dia que foi... com vergonha eu estou dizendo isso. Eu vou olhar agora para saber se eu estava sendo um mau marido, um mau pai, se eu estava muito nervoso, se eu estava muito estressado, se eu não consegui exercer a mesma misericórdia e o mesmo perdão com os de fora, com quem está lá dentro. Acho que foi essa iluminação que você me trouxe. Porque para casa sempre a gente usa a medida muito alta para os da casa, né? Já viu falar isso? O maior rigor vai ser com os da casa, né? Vini, eu vou falar para você, que conversa maravilhosa, que papo top, e espero poder te ver mais vezes, porque todos os nossos encontros têm que virar isso aqui depois. Que legal. E hoje eu quero dizer às pessoas que estão assistindo o Papo Edificante que eu precisava dessa conversa edificante para transformar o meu ser, o meu jeito de pensar e me ajudar na minha fase. E que possa ajudar você também que está nos assistindo, que possa transformar a sua mente, o seu coração, porque é por esse motivo que a gente se reúne, para um papo edificante. Muito obrigado, Vini. Quero te agradecer, viu, pela oportunidade. Obrigado. Por me emprestar esse conhecimento.
E eu te emprestei a minha atenção e espero que você que está nos assistindo empreste a sua atenção também e venha sempre participar da gente desse papo edificante. Muito obrigado, Deus abençoe. Vini, até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Gente, fiquem na paz. Se encerra mais um Papo Edificante com Vinícius Satiro. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.